Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe a sua vida. Neste domingo de Páscoa, queremos fazer nossa última reflexão na Semana da Paixão, bem nesse dia em que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor, lendo um texto bíblico em Lucas, capítulo 24, versículo 1 a seguir. Fala assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, isto é, domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvariam, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Coisa gloriosa aconteceu, aquilo que toda a humanidade esperava, aquilo que toda a humanidade ansiava, desejava e, na verdade, necessitava de um Salvador que fosse suficiente para salvar as nossas vidas. Um Salvador que completasse a obra e que ali se entregasse por nós, realmente trazendo vida, renovando a esperança e nos dando uma nova chance para viver. E isso aconteceu então naquela manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou. Alguns fatos aconteceram aqui na leitura bíblica que nós acabamos de ler. Por exemplo, ele morreu na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Tiraram o corpo dele da cruz antes das 6 horas da tarde, devido ao Shabá, ao sábado que iniciava-se às 6 horas da tarde na sexta-feira, podendo somente retornar às atividades após as 6 horas do sábado à noite. No caso seria 6 horas, 18 horas. Mas, pela madrugada, conforme nos fala a palavra aqui, foram bem cedo ao sepulcro. As mulheres foram para lá, achando que iam encontrar o corpo de Jesus. Prepararam especiarias, colocaram em ordem ali algumas coisas, algumas ervas aromáticas que serviriam para conservar o corpo por mais tempo, como se fosse ali um embalsamento. E nós vemos então que esperavam chegar no túmulo e encontrar o corpo morto de Cristo. Porém, para grande surpresa dessas mulheres, acharam a pedra revolvida e não acharam o corpo do Senhor Jesus. O que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com você, não somente as mulheres, mas também os discípulos, os seguidores de Cristo, que participaram ali com ele de muitos eventos, de muitas coisas que surgiram, que aconteceram com aquelas pessoas, estavam ali de certa forma duvidosas. Jesus falou, Jesus explicou: convém que eu vá, que eu seja morto, porém ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Inclusive no Evangelho de Mateus, quando sepultaram Jesus, quando os guardas colocaram Jesus no túmulo e os guardas vieram fazer ali aquela segurança para ninguém entrar lá, nós vemos que os próprios judeus, chamando Jesus de enganador, foram até Pilatos e relataram isso para Pilatos. Olha, lembrem que o povo disse lá que ele falou, pregou para os seus discípulos que ele iria morrer, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar.
Então, para que não aconteça pior do que a morte dele, coloquem guardas no sepulcro para vigiar, para que não venham de noite e roubem o corpo dele, depois vão falar que ele ressuscitou. E aí vai ser pior para nós. Olha só a mentira que se espalhou no meio dos judeus, até a partir de Pilatos. Então, de certa forma, os judeus ouviram a pregação de Jesus dizendo que ele ia ressuscitar, ficaram com medo dessa ressurreição que poderia então complicar ainda mais para o seu judaísmo. E agora, então, as mulheres e os discípulos é que duvidaram que Jesus iria ressuscitar. Olha bem, e para sua surpresa, não acharam o corpo do Senhor. Se você tivesse certeza que ele ia ressuscitar, você iria ao túmulo? Se fosse você que estivesse vivendo a época de Maria Madalena, de Joana, de João, de Pedro, tivesse andado com ele, tivesse estado com ele, ouvido os seus ensinos, visto os seus milagres e ouvindo ele falar que iria ressuscitar, você ficaria triste no sábado todinho? Você passaria o luto na sua vida e correria para o túmulo no domingo de manhã para levar especiarias para passar o corpo de Jesus, um corpo morto? Creio que não. Mas nós, seres humanos, sempre esperamos para ver. Sempre temos que ver para crer. Eles não tiveram fé suficiente que Jesus ia ressuscitar. Chegaram as mulheres, ouviram ali a voz daquele que falava com elas. Apareceu ali um ser, né, com vestes brancas, dois varões com vestidos brancos, resplandecentes, que são dois anjos, e falaram para ela: por que buscais o que vive entre os mortos? Por que buscais o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos que ele falou que estando convosco na Galileia. Então veja bem, ele vive. Foi o que os dois anjos falaram. Ele vive. Não vendo o corpo, recebendo esta mensagem dos anjos, que ele mesmo disse que iria ressuscitar, as mulheres então lembraram das suas palavras. O que eu quero dizer com isso para vocês? Lembrem das palavras de Jesus. Nunca esqueça das palavras de Jesus. Na última ceia, que nós chamamos de ceia do Senhor, a primeira ceia do Senhor, e que nós celebramos todos os meses na igreja, Jesus falou assim: lembrai-vos de mim, lembrando de mim, em memória de mim. Ou seja, nós temos que sempre estar lembrando das palavras que Jesus falou conosco. Não podemos esquecer. Ouvimos uma mensagem na igreja no domingo à noite, quando é segunda, já nos esquecemos. Então, que nesta Páscoa você venha refletir que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele diz que ia ressuscitar, ressuscitou, ele está vivo. Ele foi visto depois por Pedro, depois pelas mulheres, depois pelos 10 discípulos juntos, depois com Tomé junto, completando 11, depois foi visto pelo apóstolo Paulo. Ou seja, ele foi visto por um espaço aí, antes de ir para o céu, ele foi visto por um espaço de 40 dias, andando aqui na terra, ressuscitado. Ele falou que ia morrer, ele morreu. Ele falou que ia ressuscitar, ele ressuscitou. E ele disse lá em Mateus capítulo 28, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esta palavra de esperança vem para o nosso coração. E em João capítulo 14, ele falou assim, eu vou para o Pai, eu voltarei outra vez para vos levar comigo. Então ele morreu, ele ressuscitou, ele andou conosco, está conosco neste momento, e ele disse, eu voltarei. Esta volta não aconteceu ainda. Mas se ele falou que vai voltar, acredite, tenha fé, isso renova a sua esperança. Muito em breve, Jesus Cristo voltará buscar a sua igreja. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da ressurreição. Através de Cristo ter vencido a morte na cruz do Calvário. Ele morreu, depois venceu a morte no túmulo. O túmulo está vazio, porque ele vive. E ele vive por minha causa, por sua causa, também para nos dar vida. Então,
Reflita nesta palavra nesse dia de Páscoa, nesse domingo de Páscoa. Volte a sua atenção para Jesus. Lembre-se das palavras que ele lhe tem falado. Lembre daquilo que ele falou ao seu coração. Não esqueça das mensagens que você já ouviu, das pregações que você já participou, daquilo que trouxe ânimo para você, esperança para você. E hoje você tem renovado essas forças novamente através da presença de Jesus em nosso meio. Pedro sendo avisado, olha aqui a palavra do Senhor nos fala. Correram, vindo do sepulcro, e anunciaram aos 11 e a todos os demais o que tinha o anjo lhes falado. E as suas palavras, as palavras das mulheres, caíam como um desvario, não acreditaram nela. Aí Pedro correndo, levantando-se, correu ao sepulcro. E quando ele abaixa no sepulcro, ele vê ali somente os lençóis postos. Retirou-se, admirando consigo aquele caso. Que notícia maravilhosa. Um ser morreu, um ser precioso, um homem que só fez o bem, fez milagres, fez maravilhas, ensinou palavra, ensinou sobre o caminho para o céu, ensinou que nós devemos nos aproximar de Deus, e ele mesmo nos resgatou do pecado, morreu para nos salvar do pecado, e agora morre. Lógico que vai haver luto, vai haver pranto, mas se realmente fossem crentes em Jesus Cristo, acreditassem em suas palavras, não haveria surpreso. Como fala aqui, depois que Pedro viu que o corpo não estava lá, só viu os lençóis ali postos, bem dobradinho, ele retirou-se admirando consigo mesmo. Ou seja, agora ele passou a acreditar. É como se você fosse visitar um cemitério e o corpo não está lá. Você também iria se admirar, com certeza. Neste caso, não era o corpo de qualquer pessoa, era o corpo do Filho do Deus vivo. Aquele que morreu desde a fundação do mundo para perdoar os nossos pecados e para nos libertar de todo o mal. Que você tenha vida, que a sua família seja abençoada, que neste domingo de Páscoa a sua família se reúne em torno da mesa, e na mesa vocês possam lembrar e agradecer a Deus por ter enviado Jesus para ser o seu Salvador, para ser a sua vida. Reúna a sua família, faça uma celebração, ore a Deus em gratidão por aquilo que Ele fez por cada um de vocês. Que Deus abençoe, que Deus te renove a sua esperança e lhe dê vida e vida em abundância. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai Santo, por ter enviado Jesus para ser o nosso Salvador. Nós te agradecemos, meu Deus, por estar conosco nesta manhã de domingo, Senhor. Manhã da ressurreição. Nós te agradecemos, Jesus, por ter ressuscitado dos mortos, venceste a morte com a tua ressurreição e nos deste para nós vida e vida com abundância. Obrigado, Jesus. Em gratidão a ti, nós queremos neste domingo de Páscoa lembrar daquilo que o Senhor fez por nós e junto com a família e junto com o seu povo celebrarmos, Pai Santo, este dia tão memorial para a igreja cristã, porque se não fosse a tua ressurreição, Senhor, nós não estaremos vivos. Abençoa cada um que me ouve, Senhor, nesta live, neste vídeo, que possam receber de ti esperança, renovação, paz. Porventura, se alguém estiver chorando, ó Deus, a morte de alguém chorando, Deus vivo, algo que aconteceu em sua vida, que o Senhor venha, meu Senhor, mostrar para esta pessoa agora que o Senhor está vivo e que o Senhor morreu para perdoar pecados, para tirar o sofrimento, para tirar a dor e dar nova esperança. Abençoa cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida e todos vocês tenham uma feliz Páscoa em nome de Jesus.